A emoção é como se fosse uma cola. Então, a música que a gente vai ver hoje é justamente essa. Because He Lives, que é porque ele vive, só que em inglês. Tá? Porque ele vive em inglês. Primeiro eu vou te mostrar essa música sem legenda. Por quê? Porque a vida real não tem legenda. Fala assim comigo. A vida real não tem legenda. Quando você foi para a Coreia, tinha legenda? Os coreanos falando inglês lá? Não tinha. Jean, nosso pastor, está aqui, citei ele porque ele é amigo, né? E ele viajou para a Coreia no ano passado. Várias histórias assim, muito legais. Engraçadas algumas, né? Uma delas, ele foi numa conferência lá, né, Jean? E lá, os louvores eram em inglês. Então, assim, ó, imagina, tinha gente do mundo inteiro, gente do Brasil, gente da China, gente dos Estados Unidos, gente do mundo inteiro, louvando o Senhor numa a maior igreja do mundo, ou uma das maiores igrejas do mundo, gente do mundo inteiro louvando a Deus. Você imagina a sensação? Você fala assim, uau, Deus é realmente louvado nos 4 cantos da terra. Pensou? Eu acho que esse é né, quando a gente vê isso explode assim na nossa cabeça, fala assim, meu Deus, quando eu estou dormindo tem alguém do outro lado do mundo dizendo que Jesus é santo, que Jesus é maravilhoso, que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa sensação é incrível. Só que quando ele chegou lá, o problema, não para ele, mas para as outras pessoas que não falavam inglês, o problema é, a vida real não tem legenda. A vida real não tem legenda. Se ele não entendesse, pensou que desperdício. Que desperdício. Meu, você está louvando ali, você nem sabe o que você está cantando, ou você não entende o que as outras pessoas estão cantando, estão falando. É um desperdício. A vida real não tem legenda. E é por isso que o nosso primeiro contato com esse louvor vai ser sem legenda. Tá bom? E o último também. Para quê? Se é isso que você vai enfrentar na sua vida real, com o inglês, então é assim também que você vai aprender. Tá? É assim também que você vai ter essa experiência aqui hoje. Feche seus olhos aí e tenta entender o que você está ouvindo, tá? God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory,
I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Glória a Deus. E aí? O que você entendeu dessa música? De 0 a 10, fala aí. 0, pode falar. 0, não entendi nada. Quem não entendeu nada? Sem medo de levantar a mão. Nada. Quem entendeu umas 5, 6 palavras soltas aí? Tá. Quem entendeu tudo? Legal. Então a gente já ativou aqui contexto, que é o louvor, emoção. Quem nunca chorou cantando essa música? Quem nunca falou assim, meu Deus, essa música que da hora? Então a gente já ativou contexto, emoção, curiosidade, e agora é a hora da informação. Agora é a hora que você vai aprender a cantar. Eu não poderia ter chegado aqui e simplesmente te ensinado os pontos, igual a sua professora da escola fez? Poderia. Mas você está diante de um método que funciona. Então, agora sim a gente pode ir para as informações. Beleza? Quem está pronto? Fala eu. Top. Essa é a letra, tá? Vou te dar mais uma chance. Vou escolher uma pessoa aqui. Vamos começar pelo meu irmão, só para vocês já irem, tá? Se preparando aí. Fala 2 palavras que você sabe dizer ali daquela música. Você já conhece. Because He lives. Beleza. Tite, fala aí 2, diferente. O que você sabe dizer? Tá. Deixa eu ver. Agora você pega o microfone, pode dar para essa moça aqui, ó, que está com a camisa do Brooklyn. Escolhe uma. Você sabe alguma? Sem ser essa que eles já falaram. Não. Tá. Isso, perfeito. Beleza. Agora, mais alguém? Fala assim, ó, eu sei uma palavra que está ali e ninguém falou. Face. Quem aqui já viu Facebook? Levanta a mão. Facebook, boa. O que significa face? Face, rosto, muito bem. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai ver aqui hoje, tá? Ó, eu vou ler, eu quero que você vá acompanhando aí com os seus olhos na leitura, tá bom? Pode deixar aqui assim, ó, desligado, né? Que fica mais fácil, que eu vou pedir de novo pra vocês. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Beleza. A palavra que mais aparece aqui é because, né? Olha aí tanto de vezes que ela aparece. Título, primeira linha, terceira linha, quinta linha e a última linha. Because, aparece em todas elas. Eu acredito que muitos de vocês saibam, né? Mas because significa por quê. Aí só de você associar, né,
com porque ele vive. Você já sabe que because he lives, a primeira palavra de um, a primeira palavra de outra. Por associação, você deduz que because significa por quê. Exatamente. Então, todo mundo, repete aí. Because. Isso, because. Tem um porquê de explicação, de resposta. Eu deixei assim, que é para ficar a tela mais limpa, né, e você visualizar melhor. Tem um porquê, que é o que você usa na resposta, e tem um porquê que você usa na pergunta. Eu coloquei os dois para você já aprender de tabela os dois. Tá? Então repete aí comigo. Why? Agora pensa que você é um mineiro, você viu um negócio que você não entendeu, e você fala assim, why, so? Fala! Aê! Why, so? Esse why é o porquê de pergunta. Então, why? Agora faz assim como quem está indignado, não está entendendo, e fala de boca cheia, why? Isso. Vocês tinham que ver a cara de vocês. Tá muito boa. Então, why é esse porquê de pergunta. Então, aqui nós temos algumas perguntas. A primeira, why do you study English? Está faltando um ponto de interrogação aqui. I'm sorry. Mas é uma pergunta. Why? Why do you study English? Por quê? Por que você estuda inglês? Isso é uma pergunta que eu quero que você repense, tá? Enquanto a gente está fazendo essas dinâmicas aqui, alguns já riram, outros já choraram, já fizeram careta, outros já até falaram inglês no microfone, né? Enquanto isso, eu quero que você pense, por que você estuda inglês? Why do you study English? Por quê? Por que você quer aprender a falar inglês? É profunda essa pergunta, né? Para alguns mais do que outros. Why? A resposta, because, uma das respostas possíveis, né? Because I want to impact the world. Fala comigo. The world. Eu vou ensinar um macete para ajudar vocês depois, tá? Na pronúncia dessa palavra, porque é uma das que a gente mais erra aqui, os brasileiros. Mas isso vai ficar para depois. Então, why? Eu falo why, você fala because, tá bom? Why? Isso. Ó, segunda pergunta. Why can you face tomorrow? Why can you face tomorrow? A resposta é because he lives. Porque não se preocupa com o restante, tá? Foca só no que está destacado ali, porque só de você entender esses pontos que a gente vai ver aqui hoje, você já vai avançar muito mais do que talvez você avançou na sua vida inteira de escola, tá? Vai valer a pena, fica comigo. Eu quero pegar esse face aqui já, eu sei que é o ponto 3, mas a gente é livre e depois a gente só passa no 3 para revisar. Face aqui, como foi uma palavra que todo mundo se identificou, né, sabe o significado e tal, face, né, não precisa nem traduzir, para você falar a verdade. Se você visse isso escrito em uma placa, você já saberia o significado, porque é a mesma escrita, né? Face e face, né? Mesma coisa. Face, então, pode ser tanto o substantivo, o nome dessa sua parte do rosto, face, mas também pode ser o verbo face, que na música, no louvor, é justamente isso que acontece. É o verbo. Que verbo você acha que é esse? Ó, curiosidade. Que verbo você acha que é esse? Se face é face ou rosto, fala de novo, por favor. Acreditar ou confiar. Você está fazendo uma associação, né, com a música em português. Ótimo. Tem a ver. O face aqui, ele é no sentido de ficar face a face. O que é isso em português? Encarar. Encarar. Então, o que a gente está falando, ó. Because he lives, I can face tomorrow. Então, a gente está dizendo assim, ó. Porque ele vive, e nisso a gente está se referindo a Jesus Cristo, porque ele vive, eu posso encarar o amanhã. Isso é profundo, né? Fala assim, ó, I can face. Agora fala tudo. I can face tomorrow. Beleza.
Você está dizendo assim, ó, eu posso encarar o amanhã. O futuro é uma das coisas que muitos temem. Meu, como vai ser? Meu Deus, só de pensar, né? O que vai acontecer? Como vai funcionar? E agora? O futuro. E às vezes esse futuro nem é um futuro tão perto assim, né? Às vezes é um futuro lá distante. Meu, o que acontece será depois da morte? Essa pergunta às vezes deixa muitas pessoas com medo. Só que porque ele vive, eu e você podemos encarar o amanhã. Em qual sentido? Sem medo. Você encara algo que você teme? Sim ou não? Se você teme, você evita. Se você teme, você se esconde. Se você teme, você you hide yourself. Você se esconde. Só que se você não teme, você fez. Fala comigo, fez. Então fala assim, ó. Because he lives, I can face tomorrow. Very good. Muito bom. Então, porque ele vive, eu posso encarar o amanhã. Não é lindo isso? A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto daqui a pouco. Você já parou para pensar? Mais um ponto de curiosidade, tá? Curiosity. Mais um ponto. Fala comigo. Curiosity. Por que tem esse S ali no final? He lives. Por que because he lives? Ó. E não because he live. Porque o verbo live é o verbo viver. Live. Porque he lives. E não he live. Por quê? Curiosidade. Quem está curioso para saber? Você precisa saber, porque sempre que aparecer um he e um verbo depois, essa parada vai acontecer de novo. Então, ó, a explicação está aqui, a informação está aqui. Fala comigo, I live. Você está dizendo, eu vivo ou eu moro. Fala assim, I live in Marília. I live in Brazil. Perfeito. Eu vivo ou eu moro, tanto faz. Vai depender do contexto, você vai saber a diferença dependendo ali do contexto que estiver acontecendo, onde essa frase aparecer, tá? Só que, quando quem vive ou quem mora é um ele, ela, ou algo, um cachorro talvez, ou uma barata, aquela barata vive ali. Quando for um desses três, he, fala comigo, he, she, ou it. Ó, vamos tomar um cuidado aqui que é um erro muito comum. A gente falar esse it como se fosse assim, ó, it, né? Fala comigo, ó, it. Esse Tzinho, ele é mudo. Às vezes você vai ouvir, às vezes você não vai ouvir. Como é muito rápido, né? Geralmente num filme, numa conversa, vai passar desapercebido. Parece que a pessoa só está falando justamente um it. Parece um ezinho disfarçado. Um e disfarçado de i. Fala assim comigo. It. Isso, melhorou 100% a pronúncia agora. Fala assim, ó. He, she, it. Ah, top. Quando for um desses três, você faz uma alteração no verbo. Então, às vezes essa alteração, na maioria das vezes, é um S no final. Aí tem alguns casos, algumas exceções, né? Por exemplo, que troca o Y por I, aí coloca o ES. Tem outros casos também. Mas o que mais acontece é a gente colocar um S no final do verbo. Tá? Então fala assim, ó. Because he lives. Isso, tem o S porque é por causa do he, certo? Então, nesse outro exemplo aqui, ó, como eu digo, ela vive, está escrito aqui. Todo mundo no 3. 1, 2, 3. She lives. Isso, ela vive ou ela mora. Nós vivemos sem o S, porque nós não é nem he, nem she, nem it. É we, fala we.
Agora olha para o seu lado e fala assim, ó. Olha, pode olhar. Fala assim, ó. We live. Nós vivemos, nós moramos. Agora aponta. Imagina que você está falando para mim, você está falando comigo, só que você está falando sobre eles ou sobre elas. Fala assim, ó. They live. Aponta para eles ou para elas e fala. They live, eles vivem, ou elas moram. Beleza? Então, sempre que é he, she ou it, na maioria das vezes, acontece uma alteraçãozinha ali no final do verbo, e essa alteração também, na maioria das vezes, é o S. Só disso você já avança muito. Acontece isso no lives e acontece isso também no hold. Tá vendo ali, ó? Fala comigo, hold. Isso, agora fala com S. Holds. He holds the future. Vamos lá, você vai repetir, sem medo. He holds the future. Isso. O verbo hold é basicamente, olha aqui para mim. Hold é o que essa mesinha aqui, ó, meu Deus, tá mole. É o que essa mesinha está fazendo com essa taça, essa água. O que ela está fazendo? Opa, está sustentando, não é? Essa mesa está sustentando essa água, essa taça e essa tampinha que está fora da garrafa. Sustentando. Então você está dizendo assim, ó. He holds the future. Meu Deus. He holds the future. Fala comigo. He holds the future. Você está dizendo assim, que ele, tá claro aqui, né? Ele é quem? Deus, Jesus, maravilha. Então você está dizendo que essa taça é o futuro. Essa taça é o futuro. He holds the future. O futuro está onde, então? Se ele holds the future, onde que está o futuro? Você pode confiar nessa mão ou não? Então, beleza. Because he lives, I can face tomorrow. Fala comigo. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Não está escrito, a gente já vai ver. All fear is gone. Because I know he holds the future. Beleza. Vamos para o próximo ponto agora. Então, como é o verbo sustentar em inglês? Hold. Isso. Como é ele, né? A gente usa o holds. Então fala, he holds. Beleza. Eu falo em português, você fala em inglês agora. Ele vive. He lives. Ele sustenta. He holds. Boa, parabéns. Isso aconteceu, então, você viu como realmente é a maioria? He lives. He lives and he holds. A maioria dos casos é um S que acrescenta ali. Ó, exemplo. Because Jesus lives, essa aqui é a frase completa. Mas aqui, ó, tem uma observação. Ó. O he, she ou it podem aparecer às vezes implicitamente, quando nós usamos nomes. Então nem sempre vai aparecer he lives ou she lives, nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser um nome de alguém. Jesus lives. Jesus é ele, ela ou isso, aquilo? Ele. Então é um he, certo? Como que eu falo ele em inglês? Ele vive. He lives. Então, Jesus vive, como eu digo? Jesus lives. Very good. Por quê? Porque Jesus é he. Então ele está aparecendo aqui implicitamente um he, só que na forma de Jesus. Aqui acontece a mesma coisa, ó. God knows everything. Fala comigo. God knows everything. Boa. Deus conhece, Deus sabe. God knows. Por que tem um S? Porque o God é um
Todo mundo. Deus é um... tá aqui, ó. He, tá? Deus é um He. Aí aqui a gente... É um outro exemplo, ó. My mother knows me. My mother knows me. Minha mãe é quem? É ele ou ela? Se fosse ele, ou se fosse ela, ou se fosse isso, ou se fosse aquilo, de qualquer forma a gente teria que trocar por a gente teria que acrescentar esse S aqui na frente do know, que é o verbo... O que significa know? Conhecer ou saber. Então fala assim, ó. God knows everything. Agora pode falar olhando para mim, sem ler ali. Fala assim, ó. Jesus lives. Jesus holds the future. Isso, faz assim agora. Jesus holds the future. Isso, muito bom. Aqui a gente viu um dos pontos mais importantes do inglês. Uma das coisas assim que a maioria erra. E você já aprendeu. Agora, só para te incentivar e para te animar, deixar animado. Quantas palavras a gente já viu aqui, ó? Conta. Até aqui, só até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 7, vai. Só até aqui. Mas a gente já viu aqui também o know, o hold, ou seja, 9. Future, também. Sem contar o fato da gente já ter revisado o she, we, they. Você aprendeu algumas palavras aqui agora? Ou revisou? Vamos colocar que foram 10 palavras só. Até agora, até o final dessa aula, você vai ter visto várias palavras. Numa aula. E eu te garanto, você nunca mais vai se esquecer dessas palavras. Por conta do quê? Do método. Por conta do método. E você vai cantar essa música em casa, você nunca mais vai esquecer, tá? E aí, uma boa notícia. A boa notícia é que para se comunicar em inglês, para se virar em inglês, para assistir as coisas e entender, para ouvir as músicas e entender, para falar, você não precisa de muito mais que 1.500, 2.000 palavras. Isso é muito ou é pouco? É pouco até, né? Por quê? Se você aprender, por exemplo, 15 palavras numa aula, de quantas aulas você precisa para aprender 1.500? 100. 100 aulas. 100 aulas é muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Gente, 100 aulas, se você fizer 2, hoje a gente vai fazer 3. Em um mês, se você fizer 3 aulas por dia, você aprende 1.500 palavras. Um mês é muito ou é pouco? Pouco. Se você fizer 3 aulas por dia, cada aula você aprender 15 palavras, você vai aprender 45 palavras num dia. Se você fizer isso durante um mês, você aprende a maioria das palavras que são as mais importantes que você precisa para entender uma coisa em inglês, para se comunicar em inglês. Para quem que isso aqui é uma boa notícia? Levanta a mão. Gente, é muito mais possível do que parece falar inglês. Não é para quem é só para quem é muito inteligente, só para quem tem dinheiro para pagar a escola, só para quem tem a oportunidade de viajar. Não é. E você está aqui, você vai viver, você vai experimentar essa realidade na sua vida. Beleza? Então, fechou. O último ponto, fez como verbo a gente já viu, então às vezes a mesma palavra pode ser tanto um nome como um verbo, né? Uma ação, beleza? Aí por último, esse é o último ponto da nossa aula, tá? Dessa primeira aula que a gente vai encerrar e vai começar a segunda aula. A gente vai fazer assim, em blocos. É sobre esse is gone. Fala comigo, is gone. Como eu digo ir em inglês? Mais alto. To go. Ido. Como eu falo ido? Eu tinha ido.
Ido, esse ido é gone. Eu tinha ido, certo? Gone. Fala comigo, gone. Isso, beleza. Quando a gente usa nessa frase, né? O louvor fala, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Esse is gone aqui, ele tem um significado muito legal. É uma forma, como posso dizer isso? Mas é uma forma suavizada, né? De dizer que algo se foi, algo partiu, ou alguém partiu, no sentido de não existe mais. Em outras palavras, morreu, não existe mais, se foi, tá? Então fala assim, ó, is gone. Agora fala a frase toda, all fear is gone. Faz assim, ó, is gone. Pronto, se você entender o que é fear é isso aqui, ó, fear é aquilo que a gente sente justamente, deixa eu parar de bater aqui, é aquilo que a gente sente justamente quando a gente não tem certeza. Aquele exemplo que eu dei do futuro, sabe? O que a maioria dos homens e mulheres sentem quando pensam no futuro? Fear. Fala assim, fear. Esse é o sentimento. Medo. Anota. Fear. Então, quando a gente diz all fear, a gente está querendo dizer o quê? Todo o medo. Não é só um pedaço, não é só uma parte. Tem um versículo que fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então a gente está dizendo que, because he lives, I can face tomorrow. Então eu posso encarar o amanhã. I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Então todo medo se vai, porque Ele é o perfeito amor. Ele é o verdadeiro amor. O perfeito amor só pode vir dele. Não é verdade? Ele é o perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. E na cruz, onde Ele morreu, mas ressuscitou, Ele provou para você que você é perfeitamente amado. Você é perfeitamente amada nele. Nesse sacrifício que Ele fez por você, no seu lugar, pelos meus e seus pecados, Ele nos provou que nós somos perfeitamente amados. E por conta disso, repete, all fear is gone. Agora fala assim, ó, all fear is gone. Is gone então significa se foi, morreu, sumiu, vazou, escafedeu-se, desapareceu. É isso aí que significa is gone. Então, all fear is gone. Tá? Todo mundo entendeu esse ponto? Sim? Tá fácil, não tá? Então fala assim comigo, ó. Imagina que você quer dar uma notícia. Agora imagina essa cena, tá? Uma criancinha. Vamos colocar para piorar ainda. Uma menininha. Imagina uma menininha que você conhece. Eu falo, menininha, quem que vem na sua cabeça primeiro? Agora imagina assim, ó. Essa menininha tem um dog, um cachorrinho. Ela ama esse cachorro. Ela chega da escolinha, do parquinho, seja lá do que, da onde, e ela brinca com esse cachorrinho. É um cachorrinho, é o amor da vida dela. Só que aí, você está em casa, e o cachorro come o que não era para comer. Você chega e você vê o cachorro duro. Assim, ó. Com a linguinha de fora duro. Você mexe, cachorro. Nada. O cachorro is gone. The dog is gone. O cachorro morreu. Se você falasse inglês, essa menininha fosse sua filha, você não iria falar para ela, chegar assim, ó. The dog died. Your dog died. Seu cachorro morreu. Não, você tem uma forma mais suavizada de falar isso. The dog is gone.
O cachorro se foi. Você não precisa falar para onde que ele foi, né? Você vai ter que falar, ele se foi. Então, is gone é um substituto para died, no sentido de morreu, no passado. Tá bom? Então fala comigo. The dog is gone. Nesse exemplo aqui, a gente tem um contexto, uma emoção, curiosidade, informação, e a gente está repetindo uma informação que a gente já tinha visto em outro contexto. All fear is gone. Você não vai esquecer mais do is gone, como significando se foi. Foi dessa para uma melhor, tá? Is gone. Muitos de vocês deram risada nesse exemplo. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Por quê? É a emoção. A emoção é o caminho mais curto para o cérebro. Muito bom. Beleza. Então, vamos revisar esse trecho. Vou ler e depois a gente vai cantar junto esse trecho. Você duvida que você vai cantar? Vamos lá. Eu falo e você repete, tá bom? Fala aí. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Agora fala assim, ó. Faz assim, não. Isso, faz esse gesto. Because I know. He holds the future. Para a gente terminar, tem esse ponto aqui que eu não coloquei no slide. Life is worth the living. Life is worth the living. Worth the living é como se fosse assim, ó, digno de ser vivido, digno de ser vivida. Nesse caso, como a gente está se referindo à própria vida, né, a gente está dizendo assim, ó, life is worth the living. A vida vale a pena ser vivida. Worth tem a ver com isso, tá? De merecer, de valer a pena. Beleza? Então fala comigo. Worth. Agora fala. Life is worth. Worth the living. Digno de ser vivida. Tem umas pessoas que estão dando risada ali no fundo. Que é engraçado. Gente, é normal. Vocês precisam ativar esse espírito de criança mesmo para aprender inglês, tá? Tá tudo bem. Às vezes você vai falar um negócio e você vai ver que soou errado e tá tudo bem, dá risada. Dá risada e tenta de novo até dar certo, tá? Por quê? É assim que a gente aprende. É assim, a criança tem vergonha de errar? A criança tem vergonha de falar errado quando ela está aprendendo português? Não, você também não vai ter. Você também não tem, porque é normal. Desde que você encare isso com leveza. Dá risada e vai para a próxima, tenta de novo. Tá? Então vamos falar de novo. Ó. Life is worth the living. Isso. A vida vale a pena ser vivida just because he lives. De novo. Just because he lives. Agora faz assim, ó, como se você estivesse enfatizando que esse é o único motivo de que a vida vale a pena ser vivida. Just because he lives. Todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Just. Muito bom, muito bom. Parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Parabéns. Então a gente está dizendo, a vida só vale a pena ser vivida just because he lives. Só porque ele vive. Tem um versículo que diz assim, ó, se nós esperamos em Jesus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque ele morreu. Só que nós cremos que ele ressuscitou. Nós cremos que ele vive. E outra, só porque ele vive, vale a pena a gente viver também. Porque senão, imagina, se ele não tivesse resolvido o problema da morte, quem resolveu o problema da morte? Jesus.
Se ele não tivesse resolvido o problema da morte, qual que é o sentido da vida, gente? Vale a pena viver a vida? Se você vai morrer e acabou, você vai viver, sei lá, 100 anos. Se você viver muito, vai viver 100 anos. E é isso? Não vale a pena. Não vale a pena você chorar, não vale a pena, não vale nada a pena. Mas porque ele vive, vale a pena. Porque ele venceu a morte, vale a pena. Porque você tem certeza que he holds the future, ele sustenta o futuro na palma de sua mão. Só porque você tem essa certeza, você pode ficar tranquilo, você pode encarar o futuro e vale a pena viver a vida. Amém? Então vamos cantar esse trecho? Eu vou cantar uma vez, para você lembrar a melodia, e depois vocês vão cantar. Vocês topam esse desafio ou não? Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Lembrou? Dá para cantar? Então vamos? Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Mais uma vez. Because he Uau, parabéns! Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Gente, vocês foram muito bem. Muito bem mesmo. Quem aqui agora, fala para mim. Quem aqui foi a primeira vez que cantou uma música em inglês? Levanta a mão. Certo foi essa. Muito bom. Certo foi essa a primeira vez. Que bom, glória a Deus. Fico feliz, tá?